Fala crente, Shalom, preste atenção aqui e eu já vou trazer para você uma reportagem que vai te deixar aí bastante atento, hein? Teu espírito vai acender um alerta aí no seu coração, principalmente você que é temente a Deus. Escuta isso. Que a Bíblia ela vai ser proibida por causa disso. Ela vai ser cerceada por causa disso. Sim. Em pouco tempo, a gente não vai poder falar mais abertamente. Pouquíssimo tempo, daqui a algum tempo. Quem fez, fez. Quem tocou, tocou. Quem cantou, cantou. Quem pregou, pregou. Porque você não vai poder pregar algumas coisas. Você não vai poder falar algumas coisas que estão escritas na palavra, porque elas serão rotuladas como fundamentalismo. E começando a fazer isso através das crianças, dos adolescentes, da mídia, dos filmes, da Netflix, de Hollywood, isso começou, e o C-19 foi só um teste. Vamos ver se eles estão prontos para a gente colocar o cabresto neles. E aí vem agora o controle. A ideia toda é chegar ao controle. O controle da humanidade. E sabe quem está deixando isso acontecer? Deus. Esse que é o mais louco. Você vai ver em Apocalipse falando que vai ser liberado Abadão e Apolion. E tem entidades que vão ser liberadas para devastar o planeta, entidades das trevas que vão ser liberadas, e a Bíblia diz o seguinte, que tem um dia e hora, mês, dia e hora marcado, ou seja, nós estamos participando de um relógio, não está assim aleatório, está tudo tendo controle. E quem está permitindo que isso aconteça? Deus, você sabe. Bom, então tá aí, né? Eu achei muito legal. Eu peguei esse pequeno corte aqui do pessoal do Firecast, quero até agradecê-los, tá? Sérgio Sass, na verdade, que está comentando aqui uma profecia bíblica de tempos difíceis e perigosos para a igreja. Porém, só fazer um contraponto aqui. É Deus quem está permitindo, a palavra diz que ele não perde o controle de absolutamente nada. Tudo que acontece está debaixo das mãos potentes do Senhor. Mas isso não significa que a igreja deve se acovardar, principalmente se deixar intimidar por aqueles que berram, vou repetir, por aqueles que berram contra nós, dizendo que púlpito não é lugar de falar de política, que altar não é lugar de falar de política. Tanto gente de dentro da igreja fala muito isso, quanto eles, como por exemplo, né, o próprio atual presidente da República, que estava muito bravo porque a igreja estava orientando aí as pessoas, dando uma direção política para os seus membros, que tem título de eleitor, tem CPF, tem RG, é obrigado a votar, vive na terra, está debaixo do comando desses governos. Quando o salário sobe miseráveis R$18, impacta inclusive o povo mais pobre das igrejas. Quando o Brasil é impactado por um presidente descabeçado, né, que não tem proposta nenhuma de melhoria para um país, o povo crente também fica desempregado, o povo crente também passa dificuldade, o botijão de gás sobe quando para o povo crente também, a gasolina também é caro para o povo crente. Então esse negócio de vamos desmembrar aqui, não se fala de política, isso aqui desculpa falar, gente, mas isso aqui quem ensina isso para vocês aí tá ensinando debaixo de uma ignorância. Eu concordo que a igreja não é lugar de fazer política, tá? De você usar o púlpito da igreja para ficar elegendo candidato, também não concordo com isso. Mas é importante a igreja ser esclarecida e não ser alienada, estar à margens do que está acontecendo. Porque depois, gente, não adianta reclamar, né? Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui, eles berram e berram alto, dizendo que igreja não é lugar de política, mas vira e mexe, os políticos querem dar pitaco na forma que um pastor deve pregar, como está acontecendo aqui. Usaram a religião para pregar violência, diz Janones. Janones é um deputado federal pelo estado de Minas Gerais, que diz que tem que criminalizar o pastor que falou das orações imprecatórias, né, o Anderson Silva. Gente, isso aqui é um ponto de vista teológico, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda com o que o Anderson Silva falou, que está na hora da igreja começar a orar
e aclamar a Deus as orações imprecatórias, né, contra os inimigos da igreja. Eu, sinceramente, particularmente, eu não vi, sabe, problema nenhum em um pastor afirmar esse ponto de vista. É um ponto de vista teológico dele, é uma interpretação de fé e espiritual dele, está na Bíblia, está escrito. Nosso Deus é um Deus de justiça, né? Tem gente que acha que o nosso Deus é o Deus, né, o Deus coloridinho, né? O Deus das nuvens de algodão doce. Não, não, não. Ele é primeiro, acima de tudo, antes de amor, ele é justiça. Ele odeia o pecado, sim, Senhor. Né? Ou vocês pensam que quando o próprio Deus sente, né, a tristeza dentro do seu coração de ver o seu filho transpassado naquela cruz do Calvário, foi para que depois, né, ele pudesse olhar para a terra como que se nada mais estivesse acontecendo? Não, não, não. A partir daquele momento ele falou, acabou a desculpa. Eu mandei meu filho, quem crer nele e for batizado será salvo, quem não crer, tchau, um abraço. E ninguém vem até mim se não passar por ele. E para ele foi dado o nome acima de todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem conversa fiada. Quem nega o pai, quem nega o filho, nega o pai, e por aí vai. Então, Jesus é amor? É. Deus é amor? É. O Espírito Santo é amor? É. Mas tem regra e tem lei. E se nós da igreja não prestarmos atenção, isso que o Sérgio Saz estava comentando e comentou nesse podcast aqui, realmente é muito interessante, né, nós estamos na eminência de um tempo de que esses que berram do lado de lá, dizendo que igreja não é lugar de falar de política, a igreja deveriam pregar só a Bíblia, eles agora estão incomodados até com a pregação da Bíblia. Eles não são crentes, não conhecem a nossa estrutura espiritual, nossas regras de fé e se incomodam com aquilo que nós pregamos nos altares. Então, desculpa falar, uma banana para esses políticos. Porque a igreja, ela deve e tem o dever de continuar sendo sal da terra, luz do mundo, uma porta de entrada para os desesperançados. E a igreja, eu posso afirmar aqui categoricamente que a igreja faz muito mais do que o Estado, mas de longe contribuindo para o bem dessa sociedade em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas. O mundo só não está pior por conta que existe uma igreja profética na terra. Então, né, esses caras aqui, essa fala desse deputado federal, o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, se manifestando nas redes sociais, bravo com um podcast que não é nem para ele assistir. Podcast, o que ele estava lá enchendo as paciências lá? O Nicolas estava entrevistando um pastor, estavam falando sobre questões da igreja e o cara estava lá assistindo, né, para ficar como hater, né, enchendo as paciências. E agora estão muito bravo, né? Muito bravo, porque segundo o Janones, ele diz aqui o seguinte no seu comentário, deputado federal, viu? É, deputado federal. Esse é um deputado federal que, se bobear, muitas pessoas vão dizer, olha, para que misturar política e religião, falar de política nas igrejas? É por conta disso aqui, gente. É por conta disso aqui, porque enquanto a gente está aqui, né, muitas vezes nos omitindo em relação a questões políticas, estes mesmos políticos querem agora regulamentar e dar pitaco naquilo que a igreja pode falar ou não. Janones disse que os dois usaram religião para pregar violência. Isso é um total absurdo. Deus não é violência, né? Deus é amor, disse ele. Deus é justiça. Quando nós falamos, aí vem com o discurso aqui falando de Bolsonaro, não vem ao caso, que eu não estou aqui para falar de Bolsonaro, mas estou aqui para dizer que ele vem com aquela conversa fiada de que Deus é só amor, né? Inclusive isso aí, a turma dessa nova agenda do Novo Testamento, segundo escreveu Xuxa, tem que tirar as partes, né, que o Senhor age com justiça na terra. Né? Não vão poder pregar mais as pragas do Egito. Deus é amor, mas Deus, como né, um ultimato para que o povo de Israel fosse livre das mãos de Faraó, por exemplo, ele mandou o anjo da morte e ceifou a vida dos primogênitos daquela terra. Então não brinca com Deus, não. Deus é amor, Deus ama, mas quando ele tem um propósito na terra, ai daquele que se opõe, principalmente contra a igreja.
Porque ele mesmo deixou escrito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Aí esse político fala total repúdio à fala de Nicolas Ferreira e do pastor Anderson Silva. Eles não têm procuração para falar em nome de Deus, nem dos evangélicos. Concordo? Né? Nós não podemos falar em nome dos evangélicos, nós não somos, nós que temos aqui a oportunidade de estar na imprensa, não falamos em nome de todos os evangélicos. Agora, a palavra de Deus, senhor Janone, o senhor está muito enganado, porque todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não só recebeu uma procuração, mas ele recebeu uma ordem do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, não é questão de uma procuração, de uma autorização, é uma ordem. Pregar o evangelho é um mandamento. Pregar as escrituras sagradas, inclusive, é pregar tudo que está escrito dentro dela. Eu repito para você, você pode e tem total direito, né, de não concordar com a tese teológica interpretativa do pastor Anderson Silva de dizer isso aqui, ó. Além de sugerir aos evangélicos que orem. Deixa eu falar uma coisa para o senhor Janones. Ele não pediu para ninguém ir lá e quebrar a mandíbula do Lula, não. Ele falou em oração, querido. Oração. Quer dizer que um pastor não pode orientar ninguém a orar mais, né? E se esta é a convicção dele, se de maneira interpretativa as orações imprecatórias da palavra de Deus, elas valem inclusive para o Novo Testamento, poderia citar um monte aqui, né? Poderia citar um monte das orações imprecatórias e das vezes que Deus deixou como arma de oração da igreja, né? Para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Meu amigo, ficaríamos aqui até amanhã. Então, o deputado tá invocado, porque o pastor falou em oração. Oração para quê? Para Deus quebrar a mandíbula do Lula? Oh, que ofensa! Anderson Silva também solicitou que os fiéis peçam para que os ministros do Supremo Tribunal Federal fiquem doentes. Ok, né? Isso aqui é muito discutível, esta fala do pastor, mas, né, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma um deputado federal que vive gritando que igreja não é lugar de falar de política, depois querer dizer para nós, pastores, para nós da igreja, o que nós devemos falar ou não. Isso aí tem que ficar entre nós. Isso é assunto nosso, é assunto do povo de Deus, da igreja, né, que vem sobrevivendo ao longo dos séculos, perseguida, né, em todo o planeta, e que está de pé por conta de uma missão. Então não é a fala de um pastor que você tem todo o direito de desconcordar teologicamente, e não é um político, tá? Não é um deputado federal, não é um amigo de um presidente, por exemplo, ex-presidiário, que vai dizer o que se prega nos púlpitos das igrejas e ao mesmo tempo também querer dizer para um pastor o que ele deve pregar ou não. Repito, pontos de vistas teológicos, nós vamos ficar aqui e nós vamos chegar a conclusão nenhuma, porque cada um tem uma interpretação, a teologia é muito vasta, sabe? Não tem esse negócio de que alguém bater no peito e falar a minha teologia é a certa, não tem. Agora, por um propósito, nós nos unimos, e não se enganem vocês políticos, nós nos unimos e a igreja de Jesus de verdade, ela verdadeiramente sabe quem é quem. Ela sabe quem é quem, tá? Nós nos unimos. Nós sabemos quem são esses pastores progressistas aí, de mãos dadas com os senhores, os pastores liberais, que estão dizendo que tudo pode, que tá tudo beleza, tá tudo bonitinho, né? E que pode continuar sendo gay sim, que Jesus te ama, pode continuar roubando que Jesus te ama, pode continuar, né, agindo aí com malandragem que Jesus ama, pode continuar pecando à vontade que Jesus ama, muito pelo contrário. Não se engane. Não se engane, tá? O nosso Deus, né? Inclusive eu separei até uma palavra aqui para dizer para você. Enquanto isso eu vou colocar, né,
o pastor aqui, o irmão Sérgio Saz aqui comentando o ponto de vista dele, concordo, né, que realmente estamos chegando num tempo que não vai demorar muito, nós não vamos ter mais liberdade para pregar o evangelho, não vamos mais ter essa abertura toda para pregar o evangelho, e é que Deus é quem está permitindo tudo isso, mas isso não significa que nós devemos nos acovardar por intimidação de político nenhum, tá? A palavra de Deus diz o seguinte, tá? Que nós não devemos ter medo de quem mata o corpo, mas devemos ter medo daquele que pode matar a nossa alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma e tanto o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, verso 28. Esse Deus que todo mundo prega que, meu Deus, quanto discurso de ódio desses pastores pregando o inferno. Pois é, o inferno existe, o Deus de amor, ele fez um inferno. O Deus de amor, ele tem um plano. Ele tem um plano da redenção a ser seguido, ninguém vai mudar isso, né? E cabe às pessoas escolherem. Elas querem ir para o céu, que ele foi preparar lugar, como ele disse. Se não fosse assim, o vô teria dito, né? Estou indo na frente preparar lugar, depois voltarei para buscá-los para mim mesmo. Ao mesmo tempo, a palavra diz que naquele dia, aqueles que ele não encontrar o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 vai dizer: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Haverá um dia de juízo, meu amigo. Então não vem com esse papo de que, discurso de ódio, não vem com essa conversa não, tá? Existe uma justiça de Deus que será cumprida. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal, e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sim, o Deus do amor, há lá o Novo Testamento do Janones, há lá o Novo Testamento da Xuxa. Não tem esse Deus, né, que lançará, né, os pecadores na fornalha de fogo ardente. Então o evangelho é isso, gente, tá? João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que não crer, e aquele que zombar do Senhor, vai perecer. Ok? Olha, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu comentário, ele é muito importante para nós, tá? Comenta e compartilha. E não se engane, né? Nós precisamos entender uma coisa: se nós que somos servos, se nós que amamos a Jesus, nós que compreendemos a palavra, se nós não nos posicionarmos no que se diz respeito às coisas de Deus, esses caras vão se posicionar no nosso lugar, gente. Daqui a pouco estão nos taxando aqui como intolerantes, né, como discurso de ódio. Enquanto, né, a gente puder falar, a gente vai falar. E quando não puder falar mais, nós vamos continuar falando. E quando não puder pregar mais, vamos continuar pregando até o último dia, até o último suspiro, porque esta é a missão da igreja. Nada pode calar a voz da igreja. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Inscreva-se no canal aí, ativando o sininho das notificações, é muito importante. E Deus abençoe a sua vida. Shalom.